Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um podcast no Papo Integrativo. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, uma pessoa que vai agregar muito, vai ser um papo nota 10. Nos bastidores a gente já estava conversando e já rolou altos papos, alguns polêmicos. Vamos ver o que vai rolar nesse bate-papo aqui. E tá aqui do meu lado hoje o Mohamed, que vai participar, vai ser o co-host, que roubou o lugar do Eric aí, que não que vai ficar para a próxima. E hoje a gente vai entrevistar a Karima, influenciadora, que tem milhões, centenas de milhões, milhares de seguidores aí no Instagram, faz um trabalho top. A gente vai deixar o contato dela, do Instagram, para vocês seguirem. É uma mulher muçulmana que traz seu estilo de vida, mãe de 3, né, Karima? Mãe de 3 meninos. Ela mostra um pouquinho do estilo de vida dela como mãe, né? E todo esse diferencial, né? Como ser uma mãe de 3, muçulmana aqui no Brasil, mostrando, rompendo várias barreiras. A gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje. Karima, primeiramente, obrigado por aceitar o convite. Obrigada a vocês pelo prazer, convite. Porque eu, minha família, te acompanha você, a gente se sente muito representado por você, né? Porque você faz um trabalho muito humano, muito natural, espontâneo, e é por isso que você vem crescendo cada vez mais. Obrigada. A gente vai falar sobre vários assuntos aqui, né? A gente vai fazer umas perguntas, vamos conhecer mais você. Primeiro, Karima, você é brasileira, você é descendente libanesa, nasceu... Conta pra gente aí um pouquinho. Você. Eu nasci aqui em São Paulo, sou brasileira. Meu pai é libanês, veio pra cá pequenininho, com 9 anos. Minha mãe é descendente de palestino. E é isso. Vim do meu país, Brasil mesmo. Seu país. De lá. Porque eu te pergunto, né? Volta pro seu país. Eles não perguntam, eles mandam eu voltar pro meu país. E eu sou daqui mesmo. Você recebe muito essa crítica no Instagram, assim, quando você expõe essa questão do... Não recebo muitas, mas quando eu recebo alguma crítica relacionada a algum pensamento que eu tenho, alguma forma de viver, que as pessoas se incomodam, elas já mandam eu tirar, né? Porque é como se fosse um ambiente limpo e alguém tá ali sujando. Então volta pro seu lugar, que você não é daqui, mas eu sou daqui. Quando eles não concordam com uma coisa que você expõe ali, eles, de uma forma de excluir, volta pro seu país, volta né? Pro seu país. Como se, né, eu não fosse brasileira. Já tô no meu país. Pior quando as pessoas perguntam, você fala brasileiro? Eu falo, não, eu falo português. Legal, mas essa é uma das questões que existe, infelizmente, essa ignorância em relação, né, exclusão, né, a não concordância com algumas crenças faz as pessoas, às vezes, agirem dessa forma que, né, nada humana. E você, como é que é, assim, essa exposição, né? Você tem tantos seguidores muçulmanos, vamos categorizar assim, e brasileiros. Qual a resposta? Conta mais sobre o seu trabalho no Instagram primeiro, para o pessoal conhecer, e a reação da cultura aqui com o que você expõe lá. Tá, vou começar lá do início, Começa né? do começo. Do começo. Como que aconteceu tudo isso, né? O meu pai, o Montes, ele sempre foi uma pessoa que gosta de falar muito, e sempre, antes não existia Instagram, não existia internet, né? Quando eu tinha lá meus 7, 8 anos, só que ele palestrava muito, ele estava em todos os lugares falando sobre a religião e representava, e ele era tradutor também, então sempre que tinha alguma assembleia, qualquer coisa, ele estava lá. E quem estava lá dele? Eu, pequenininha. Então eu sempre estava vendo ele falar e expressar tudo, então eu aprendia muito e também queria fazer igual, né? E aí eu lembro que teve um dia que a gente estava... Eu já usava o véu, comecei a usar o véu bem pequenininha, o hijab eu comecei a usar com 7 anos. E aí eles deixaram usar, meus pais falaram, usa, achando que eu ia tirar, né? Porque não era o momento certo para uma criança, assim, usar o lenço, até porque eu queria usar, porque eu queria imitar minha mãe, eu queria me sentir pertencente à família, então eu via várias pessoas da minha família usando, então eu falei assim, não... Eu quero usar também. Só que eles não acharam que eu ia continuar usando e aqui estou eu hoje, 21 anos depois, com o lenço. E aí eu já usava o lenço nessa época que meu pai me levava para os lugares, para eu, enfim, ficar do lado dele. E aí eu lembro que ele estava palestrando para 1000 cadetes da Polícia Militar. Tava eles e alguns sheiks, alguns representantes da religião, enfim. Eu estava lá do lado dele, bem miudinha, assim.
olhando. Aí o cara levantou, assim, um policial e perguntou, ele falou assim, foi bem ignorante, né? Ele falou assim, você não tem vergonha de você estar assim, do jeito que você quer, e sua filha do seu lado, toda coberta, assim... E aqui eu ouvi isso, né? Sabe quando você é criança, você escuta só o que você quer, né? Então, várias coisas eu não estava escutando, mas isso eu escutei porque tinha o meu nome ali. Falei, não é possível, cara, que ele tá falando isso. Aí meu pai falou, eu vou deixar ela responder esse. Aí falei, eu? aí comecei, meu Deus, o que eu vou falar? Eu tinha 7, 8 anos, não sabia de nada da vida, só que tinha uma coisa que eu lembrava que meu pai sempre falava, né? Obviamente que eu repeti as palavras dele, só que para mim isso até hoje fala, não, é isso mesmo. Que ele falou, eu perguntei para o policial, falei assim, de que religião você é? Ele falou assim, o que isso tem a ver? Eu falei assim, não, só quero saber se você acredita na Virgem Maria. Ele falou, acredito. Eu falei assim, nas imagens que você tem dela, ela tá parecida mais com a forma que eu me visto ou como a sua esposa se veste? Aí ele ficou assim. Eu falei assim, é uma opressão? Eu falei assim, é óbvio que eu não usei essa palavra, né? Mas no meu pensamento era isso que eu tava querendo dizer para ele. Eu falei assim, gente, eu me visto assim porque eu quero. Falei assim, porque é minha fé, não é porque meu pai mandou, porque eu preciso. Que é uma questão que quem conhece, né, a religião, né, acham que isso é uma forma de obrigatoriedade, de opressão, de reprimir a mulher, uma vez isso não é verdade, muito pelo contrário, é uma forma de libertar e salvar a mulher, né, valorizar a mulher. É dessa forma que eu me sinto protegida. Exatamente, né? Então, que é uma coisa assim, o que eu falo, né, você não pode julgar uma coisa que talvez você não viveu, ou você não tem informação suficiente, principalmente se você não viveu. Eu dou um exemplo, por exemplo, na medicina, a gente trabalha com uma medicina integrativa, uma medicina que trabalha com saúde e tudo mais. E eu critico muitas condutas de uma medicina clássica, de medicamento e tudo mais. Tudo bem, eu critico porque eu já vivi aquela medicina, eu já trabalhei. Agora, um médico que nunca fez a medicina que eu faço, criticando o que a gente faz, não faz sentido. Não faz sentido. É a mesma coisa, uma mulher que talvez nunca viveu, nunca sentiu o que é estar nesse vestimento, a forma que a sociedade trata, como você sente, não pode julgar uma mulher que veste, né? Então, assim, isso é bacana, a gente pode trazer isso durante. Tá, aí depois, né? Aí depois foi dessa forma, assim, que eu falei assim, não, que legal, cara. Tipo, porque todo mundo começou a bater palma, né? Eles gostaram da resposta e tudo mais. Aí depois disso, meu pai começou a me levar para todos os lugares, né? E todos os lugares ele me dava o microfone para falar. Então, fui crescendo com isso. Eu sou brasileira, né? Então, na escola me perguntavam, em todos os lugares me perguntavam. E muito pelo contrário, eu nunca enjoei de responder. Até hoje na internet, se eu pudesse responder um por um, eu responderia um por um, por que eu faço isso, por que eu me visto assim, por que eu acredito no que eu acredito, porque para mim faz todo sentido. Então, eu gostaria que as pessoas entendessem que isso faz sentido para mim. Então, eu explico com o maior carinho, a maior naturalidade, e isso vai acontecendo aos poucos. Quando eu abri meu Instagram, eu abri assim, eu sempre gostei de falar e tudo mais, desde a época do Orkut, do Facebook. Eu lembro que teve uma foto que eu postei no Facebook também, há muito tempo atrás, não existia Instagram ainda. E aí eu escrevi que 1000 máquinas não fariam uma flor. Essa era a frase, era uma coisa assim muito adolescente e eu escrevi. E essa foto viralizou. Minha mãe entrou em colapso, né? Porque viralizar naquela época, né? Não era certo. Não, hoje ainda tenho muitas barreiras e muitas preocupações, mas naquela época, Sim. A minha mãe falou, Karima, o que está acontecendo? Que eu vi sua foto era uma página lá que chamava Natureza, sei lá o quê. E tinha sei lá quantos mil curtidas, que na época era muito. E eu fiquei muito feliz. Aí minha mãe falou assim, você não posta mais nada. E eu assim... ferrou, né? Porque era o que eu queria fazer e eu não podia. Quantos anos você tinha? Acho que eu tinha uns 14 anos. Assim, era né? Há 14 anos atrás era outro pensamento, né? Quem que há 14 anos atrás pensaria que podia entrar na carona de um estranho para ir até outro lugar? Isso se chama Uber hoje. Quem há 14 anos atrás imaginou que uma pessoa desconhecida ia trazer sua comida sem estar envenenada? Isso se chama iFood. Então, hoje é outro pensamento, mas há 14 anos atrás não existia. E aí eu falei, mãe, mas calma, nem estava aparecendo o meu rosto, não estava aparecendo nada, era só uma placa que eu estava segurando e minha mãe viu essa foto que eu postei e depois viralizou. Aí minha mãe falou, não, a gente precisa conversar com o seu pai e tudo mais. Eu falei, não. Tá.
Aí minha mãe falou pro meu pai, nossa, que legal! Por que você não faz outras frases falando da religião, falando de tudo? Eu falei, é verdade. Comecei a fazer isso lá atrás, e aí foi a era do Facebook, né? Entrou o Instagram, dentro do Instagram também comecei aos poucos só mostrando minha rotina como mãe, que é o que eu gosto de falar. Eu sou pedagoga, eu me formei em pedagogia, fiz pós-graduação em gestão de pessoas, e fiz especialização em pedagogia hospitalar, para trabalhar em hospital. Legal. Que era para crianças enfermas e tudo mais, eu não aguentei. Fiquei no, É difícil. fiquei no Hospital do Câncer 6 meses. Falei, não, eu tinha filho já, gente, não tinha a menor condição. E aí me voltei para a internet com tudo isso, falando sobre educação, falando sobre crianças, maternidade. Eu só tinha meu primeiro filho, que também chama Mohamed, igual ele. E aí comecei a falar só sobre isso, sem me mostrar, né? Quando eu comecei a receber minhas publicidades e que eu precisava aparecer, as pessoas meio que ficaram chocadas, que elas estavam seguindo uma pessoa que elas achavam que era normal, e quando elas me viram, eu não era normal aos olhos dela, né? Porque eu me vestia de outra forma, tinha outra crença, e as pessoas começaram a... Isso foi quando, mais ou menos? Porque tem uma fase, né, que hoje em dia, querendo ou não, é mais difundido essa questão, né, do hijab, a mulher muçulmana, né? Porque teve uma época que a mulher muçulmana aparecia, tipo, era um ET, né? Era um ET? Eu era um ET. Mas que fase que foi isso? Né? Foi em 2015, olha só, faz pouco tempo, né? Teoricamente, foi em 2015 que eu engravidei do meu filho, né? Que eu tive o meu primeiro. Então foi nessa época que eu comecei 2016, a aparecer mais na internet, mas até então eu era só uma mãe ali escondida atrás da câmera e filmava meu bebezinho. Não filmava mais nada. Enfim, aí quando eu precisei virar a tela pro meu celular, que as pessoas falavam, por que você usa esse pano na cabeça? Nossa. Quem é você? Da onde você veio? Qual o seu país? Enfim. E ali você enxergou a necessidade de trazer esse conhecimento para sanar essa ignorância. Isso né? dá mais audiência também, né? Dá mais audiência. E as pessoas, elas tinham mais curiosidade para saber o porquê que eu entendia tão bem de educação sendo muçulmana. Porque é uma coisa, você não pode ser as duas coisas na cabeça das pessoas, né? Você não pode ser uma mulher que trabalha, que fala e que tem o seu negócio, e uma mulher muçulmana ao mesmo tempo. Sim. Já é uma porque para a mentalidade difundida no país, né, é que a mulher muçulmana é reprimida dentro de casa, dentro da cozinha e só, né? E você, com outras mulheres na rede social, vocês estão rompendo essas barreiras, mostrando para as mulheres que não é bem por aí, né? Pode ser mãe, trabalhadora, né? Hoje você ensina outras mães, né? Você mostra seu estilo de vida lá, como é que você cria seus filhos, né? Sendo muçulmana, se expondo de uma forma, né, que não fere sua feminilidade, né? É uma questão que a gente estava, inclusive, até conversando. Como eu posso ser feminina ao mesmo tempo que eu posso ser útil, né? Tanto dentro de casa como fora de casa, né? Eu acho que isso ajudou muito, né, as pessoas a enxergarem a mulher muçulmana de outra forma. Lógico que não tá crescendo, né? Inclusive quem está assistindo vai entrar lá para conhecer mais, né? Você sentiu esse chamado, poxa, eu preciso fazer as pessoas conhecer, né? E ali você começou a se expor. Como é que foi essa questão, né? Porque você teve aquele choque, né? O pessoal não aceitava, né? Você se recuou no começo ou você falou, não, vou pra cima, vou mostrar como é que é? Vou pra cima, né? Filha do Montes lá entrou aquele espírito ali, eu falei assim, não, vai. Agora que eu senti a energia, né? Eu falei assim, não, agora que eu tenho que fazer um trabalho maior do que eu faço. E aí eu comecei a falar mais sobre a religião, sobre a mulher muçulmana, e aí gerou aquele também... aquele pensamento que eu acho que não é só sobre a mulher muçulmana, né? Sobre qualquer mulher. Sim. Porque se você é uma mulher que defende a família, que você quer, por exemplo, cozinhar para o seu marido, você não pode ser essa mulher que quer cozinhar para o seu marido ao mesmo tempo que você quer ser uma mulher que você trabalha. Então, assim, é uma coisa que virou cada um no seu partido. Sim. E uma coisa não pode interferir a outra, sim, sabe? É uma coisa única no pensamento das pessoas. E eu falava, não, gente, não é assim. Não é assim que funciona, não é assim que é. E eu comecei a provar
né? Porque nada mais é assim, uma fala é uma fala. Agora, você filmar a sua ação é uma coisa completamente diferente. E as pessoas perguntavam, nossa, mas o seu dia tem 36 horas, você tem uma babá escondida. Eu nunca tive babá. Eu falava, não tem uma babá, porque enquanto eu tô fazendo, eu tinha na época também uma loja um e-commerce de roupinhas de bebê. E aí eu filmava eu trabalhando, ao mesmo tempo que eu tava com o meu bebê do lado, tirando todas as roupinhas do lugar. E aí eu filmava, falava, ó, aqui a babá. E não tinha. E não que seja um problema ter a babá. Só que eu acredito muito que as pessoas, elas interferem muito na incapacidade. Então, se ela quer te diminuir de alguma forma, ela fala, você não é capaz. Exatamente. E eu falava, gente, não é assim, sabe? Não é sempre assim. Enfim, comecei a falar sobre a minha vida real, lifestyle. Quando a pessoa fala, como que eu te apresento? Eu falo, nem eu sei, porque eu falo sobre isso, e eu tenho um e-commerce hoje de brinquedos educativos e dou palestras também. Eu falei, depende do nicho que você quer, você me puxa aí e você fala o que é. Ah, mas porque você tem superpoderes, você se acha? Não, porque a gente é capaz de fazer as coisas que a gente realmente planeja fazer. E aí foi assim que foi crescendo. E hoje eu falo sobre tudo isso aí. Legal. Isso eu acho que chama a atenção, né? O fato de você repetir o que a gente falou, né? Romper aquela mentalidade. Como pode uma mulher, principalmente muçulmana, né? Fazer tudo que ela faz, né? Aquela crença de incapacidade, né? Sendo que você pode, né? Agora sim, tocando num assunto mais um pouquinho delicado, assim, tudo bem, a gente acompanha, vê, assim, 3 filhos, marido, né? Seu trabalho, né? Como é que você consegue administrar tudo isso, assim? E quando chega a hora de prioridades, né? Aqui você sente a necessidade, né, de ser mãe, como é que é o de terceirizar, e qual que é o problema de terceirizar isso? Como é que é esse assunto, assim, como é que você percebe ele? Tá, às vezes eu sumo um pouco da internet, fim de semana, as pessoas perguntam, onde você tá? Eu tenho muita convicção em responder. Gente, na minha vida tem uma hierarquia, minha família tá em primeiro lugar sempre. Então, assim, se eu tiver que desistir de alguma coisa, com certeza não vai ser da minha família, ou terceirizar a educação dos meus filhos para outra pessoa. Enfim, eles estudam hoje, estão na escola agora, nesse momento. Quando eles chegam em casa, eu podia fazer aqui, eles já estudaram, já fizeram coisa, daí um celular, daí qualquer coisa, né? Porque a gente não só terceiriza a educação com pessoas, mas a gente também usa equipamentos para isso, né? Sim. Então, às vezes, aí você dá um YouTube para a criança, ficar ali assistindo 3, 4 horas, ela fica. É um sossego para a mãe. Mas dali, o que ela rendeu naquele período, né? Primeiro que você não sabe o que ela aprendeu, né? Porque você não está ali assistindo com ela. Segundo que ela parou de criar, né? Ela parou, o cérebro dela está ali em estático, ela não se movimentou, ela não teve obrigação de pensar em nada, porque estava ali tudo pronto, aquela hiperestimulação. E aí você fala assim, quando você tira da criança, gera aquele nervoso nela, né? Eu já vi criança que a mãe tá no restaurante, a criança tá ali com um fone. Aí eu ficava olhando assim, eu falo, gente, ele não tá nem olhando que restaurante que é, que comida que é, quem tá ali com ele. Aí eu fico pensando não julgando quem faz, mas talvez, se eu passasse essa informação que eu tenho do quanto isso faz mal para todas as crianças, aquela mãe talvez não faria. E aí foi aí também que eu entrei para esse negócio de curso e educação e parentalidade, né? Que eu queria mostrar o que é certo e o que não é de acordo com aquilo que eu sabia, né? Porque eu não sou... Quando você fala de educação, sem ser mãe, é uma coisa, as pessoas absorvem, né? Quando você é mãe, ali você tá julgando as outras mães. Então, você não... É aquele lance, você não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Mas é muito real isso. Então, a primeira coisa é a minha família. Então, ponto final, e é isso aí. Queiram, não queiram. É o que eu escolhi para mim. E aí, o que sobra, eu anoto, né? Eu tenho que trabalhar nisso, tenho que fazer o curso, tenho que estudar um pouquinho, né? Porque nunca acaba. Quando você quer ensinar alguém alguma coisa, você não pode parar de estudar. Então, tem um momento de estudo, tem um momento que eu priorizo com meu marido, tem um momento que... Tudo isso
né? É uma questão de organização. Organização, exatamente. E aí vai pelas prioridades, né? Por exemplo, a minha casa é o lugar que eu moro e tudo mais. A limpeza não é algo que eu priorizo, assim, em primeiro lugar, pensando que eu tenho 3 filhos, né? A limpeza, sim, mas a organização Sim. deixa pra lá. Então, se eu vejo que minha casa, por exemplo, no domingo, tá com um brinquedo pra tudo quanto é lado, tá com um monte de coisa, em vez de eu ficar irritada, falar assim, gente, olha essa casa, porque se você olha, né, você fala... Sim. Aí eu falo, não, mas peraí, é um domingo que eu tenho pra ser legal e dar tudo que eu tenho de melhor pros meus filhos, que eu tô sem coisas pra fazer. Então ali eu falo assim, esquece a bagunça, vamos fingir que a gente não viu. E aí a gente pega, sai, passeia, brinca e a gente aprende, enfim, faz coisas que se eu focasse ali, naquele momento, na bagunça, eu ia falar pra eles assim, ó, vocês vão ficar quietinho aqui, ofereceria talvez um tablet, porque é impossível uma criança ficar quieta, né? Meus filhos têm 3, 5 e 7 anos, então é um atrás do outro. 3 meninos ali agitados, querendo aprender tudo que tem pela frente. Eu falo, não, então não dá para eu querer 2 coisas, né? Que eles fiquem quietos e que eu arrume tudo isso aqui. Aí eu priorizo o quê? A felicidade, priorizo a família e falo, não, vamos embora. Então são prioridades que a gente dá. Então, primeiro se coloca ali a família, apesar do trabalho e todas as outras questões, né? Primeiro lugar a família, depois vem os meus cursos, que eu sou muito ligada a eles, porque eu recebo e-mails, enfim, de mães e troco ali um conhecimento. Você vê essa necessidade para te preencher, né? Compartilhar Exato. o que você sabe, né? Com certeza. Legal. Isso é muito importante, né? Que é uma coisa que a gente sente falta na sociedade hoje em dia, né? Pessoas priorizando, né? Colocando como a parte mais primária da hierarquia a família, né? Principalmente mulheres, Com né? certeza. Isso é muito perigoso, lógico, né? Não é que todas as mulheres deveriam, né? Mas colocar, né? Se tiver a condição de colocar a família em primeiro lugar, realmente isso falta. Porque a gente sabe hoje em dia que a maior parte dos problemas familiares, né? E emocionais individuais, eles vêm de um lar destruído, Com certeza. né? Então, assim, e você certamente trabalha muito com isso, você vê que voltar para a nossa infância, nossos problemas são aqueles problemas arrastados da infância que eles vão se perpetuando, né? E agora, assim, dá até medo de pensar, né? Como é que vai ser as próximas gerações, porque a gente não tinha época tablet, celular, YouTube para assistir, e ainda assim a gente carrega muitas crenças, muitas experiências negativas. Imagina essas crianças que vivem esse mundo virtual manipulado, que só Deus sabe o que tem por detrás disso, o que vai nascer lá na frente, né? Porque está sendo implementada uma ideologia corrompida, né? O que você falou, a mãe não tá... põe 3 horas de vídeo pro filho, mas não sabe o que tem nessas 3 horas. Então fica ali vendo, vamos ver se... Né? Passa uma cena ali de sexualidade, uma vez ele não tem uma educação sexual ainda, né? Então, assim, é muito perigoso, né? Por isso que eu perguntei de prioridade, né? Porque uma coisa que a gente vê muitas pessoas priorizando dinheiro, sucesso, crescimento, né? E colocando essa questão em segundo lugar. E isso tem um efeito, né, drástico, né, na sociedade e nas próximas gerações, né? Como agora essa questão de educação, né, das crianças, né? Você trabalha muito com isso, né? Onde você vê que a maior dificuldade que os pais têm com os filhos e por que ela acontece e como sanar, né, isso daí? Qual que você mais escuta, assim? Então, o meu primeiro curso que eu fiz foi sobre o sono do bebê, né? Porque ali na minha mente, na minha preocupação de mãe, que tinha acabado de ganhar 2 bebês, eu tinha um diferença de outro de 1 ano e 6 meses. E aí meu primeiro filho dormia a noite toda, o meu segundo filho dormiu a noite toda. Quando eu falava que meu primeiro filho dormia a noite toda, as pessoas falavam que, você é sortuda, né? E aí eu falava, gente, tudo que eu estudei, tudo que eu fiz, tudo que eu plantei, toda a rotina, deixei de sair, porque assim, era 8 horas em casa, 8 horas eu tinha que estar em casa, então não tinha mais jantar, não tinha mais nenhum lugar que eu possa estar, pelo menos nesse período do primeiro ano do bebê. E aí tudo que eu fiz foi sorte. No meu segundo filho, eu mostrei que não foi sorte. Inclusive você ensina isso, né? Sobre a questão do como fazer uma criança ter
romper essa barreira que sim, É possível, possível, né? Através da rotina, através da boa alimentação, da mãe, Sim. tudo influencia, né? A energia da casa, né? Se você está num ambiente elétrico, frenético, com televisão ligada no horário de dormir, aquela criança ali vai se agitar também. Tem todo um perfil de uma criança que vai realmente dormir a noite inteira e geralmente as mães ficam com medo, né? Porque elas ligam muito ao abandono, né? Criança dormir no quarto dela, tá sendo abandonada. Gente, tem coisa mais gostosa você chegar na sua casa e conseguir dormir na sua cama? Não tem. A criança não vai se sentir de forma diferente, a menos que ela desconheça aquele prazer, né? Que é algo que a gente precisa. Dormir, comer, não tem coisa melhor na vida. Então, a criança, ela sente aquela necessidade de estar ali no quarto dela, enfim. Tudo isso é um hábito. Então, eu criei esse curso justamente porque aquilo ali é o que eu estava vivendo naquela época. Que para mim, né, era o terror das mães, né? Ai, eu não durmo. E aí meus filhos foram crescendo. Aí, quando os filhos foram crescendo, eu vi que aquela necessidade de dormir a noite inteira física da mãe era muito melhor do que a psicológica, né? Do filho não obedecer, do filho ser mal educado, do filho se jogar no chão no meio do shopping, fazer birra. Aquilo ali, as mães, elas desconheciam que a criança... Então, uma criança que se joga no chão do shopping, ela se joga no chão do shopping porque ela é mal educada e birrenta. E aí, o que eu faço? Eu bato? Eu brigo? Eu grito? Eu sempre choro com ela? Então, as mães, elas não sabiam o que fazer com as ações. Então, quando elas me viam... Não sabem ser mães. Não sabem ser mães, exatamente. Porque todo mundo... A gente nasceu, né, com essa fala. Nasce um filho, nasce uma mãe. Será mesmo que é tão orgânico? Eu desconheço. Eu aprendi a comer, eu aprendi a andar, eu aprendi a dormir, eu aprendi todas as coisas. Agora, para um momento tão especial como ser mãe, a gente não vai aprender? Sim. Vai nascer naturalmente? Gente, não é assim. A gente precisa estudar. Não existe uma faculdade, né? Esse é o problema, né? Se existisse uma faculdade, existe faculdade para ser médico, para ser professor, para ser mãe, não existe. Só que a gente precisa aprender, a gente precisa buscar isso tudo. E aí foi assim que eu criei o meu segundo curso, que chama Você no Comando. Que é você, como mãe, ser a prioridade ali da sua casa naquele momento de estresse dos seus filhos, de você saber gerenciar todas as birras que virão, porque virão birras. A gente fala assim, a criança que faz birra é mal educada. Não, não é mal educada. Ela tá uma ali forma de se expressar, né? Ela não sabe falar. Enfim, então tem muitas coisas que as mães desconhecem por falta de ir atrás, né, daquele conteúdo, porque hoje na internet o que mais tem, né, isso é tão importante a gente falar aqui. Tem muito conteúdo, precisa ser filtrado, né, Sim. Com certeza, mas é muito necessário que a gente aprenda, que a gente busque o conhecimento do que é ser uma mãe, do prejuízo que traz as telas, do que a gente pode melhorar na educação dos nossos filhos. Como substituir valores, né, Sim. Também que é, né, enfim, para mim é o primordial, né? Você conseguir passar uma educação de valores, passar a sua fé, que para mim também é o essencial. Você saber falar com a criança é essencial. Hoje, bater, a gente sabe que não funciona. Então, se não funciona o bater, o que funciona? Falar? Como falar? O que falar? Que hora falar? Então, tem todos os momentos que a criança aprende aquilo ali. E é o primordial hoje. Eu acho que a sua pergunta foi, né? Qual é a principal dificuldade? Hoje, eu acredito que seja essa. Saber educar. No começo, né? Você sabe que a educação infantil é nos primeiros 6, 7 anos aí que ela vai absorvendo, né? Aprendendo, né? Isso é muito importante. Agora, voltando para o assunto que a gente estava falando, eu acho que o pessoal tem mais curiosidade, né? A questão, né? Como você definiria, né, se você fosse apresentar uma mulher muçulmana na sociedade, nessa cultura diferente? Porque se a mulher muçulmana na cultura árabe ali é mais fácil, né? Porque ali é a cultura que anda junto em termos da religião. Mas como é que é assim? Como você definiria uma mulher muçulmana numa cultura completamente diferente? Quais são os desafios maiores que você vê, né? E como é que você vê a resposta, né, diante dessa adversidade? Eu gostei da pergunta, sabe por quê? Porque todo mundo me pergunta o contrário. Quando tem alguma notícia de algum país do Oriente Médio,
e aí eu vou expor a minha opinião do que eu penso a respeito, a pessoa me escreve assim: é muito fácil ser brasileira aqui no Brasil, né? Quero ver se você é muçulmana lá no seu país, no meu país. E todo mundo pergunta isso pra mim, eu falo, gente, é fácil ser mulher, não vou nem falar de mulher muçulmana, é fácil ser mulher aqui no Brasil. Aqui no Brasil, eu estava lendo uma reportagem que a cada 10 segundos uma mulher é estuprada. Nossa. Assim, é algo que, assim, para mim, a sociedade está corrompida aqui. Não existe algo pior, né? Pedofilia, todas essas coisas que, assim, que assusta a gente é muito próximo, gente. Um a cada 10 segundos, tipo, é muita gente. E é muito difícil ser mulher aqui. Um dia eu estava lá num TED fazendo uma palestra e aí a minha primeira fala foi exatamente essa. Eu falei assim, eu tinha 2 batalhas, uma ser mulher e uma ser mulher muçulmana, né? Uma mulher preta, uma mulher... Tudo que deriva ali da mulher é uma dificuldade pra gente a mais, é um plus. Mas só de ser mulher já é muito complicado, porque é uma sociedade que não está preparada para receber mulheres, não está. A gente percebe, né, o que a gente vê, né? E o que mais me intriga é que o preconceito, ele não vem do homem, ele vem mais da mulher contra a mulher. Então, quando a mulher me vê assim, vestida assim, fala, nossa, você tá toda vestida, você não tá com calor, você faz assim, por que seu marido pode ficar do jeito que ele quer e você não? Você tem que estar aí toda presa. Eu ficava pensando, eu falava, gente, a mulher que se veste totalmente, assim, pensa só, uma mulher que eu conheço, pensa em qualquer mulher. Vocês estão pensando aí, quem está assistindo o podcast, pensa em uma mulher. Como ela tá dentro de casa e como ela se veste para fora de casa, né? Dentro de casa, tá de meia, com chinelo, de qualquer jeito, porque ela tá confortável em casa. E para sair, ela se veste, ela se arruma. Para quem? Para os outros. Porque se fosse para ela faria também dentro de casa, que é como a gente faz. Sim. Então, qual que é uma prisão maior, né? Quem que tá ali com mais liberdade? Eu, que me visto bem dentro de casa, para as minhas pessoas favoritas do mundo, para minha família, para mim, ou essa pessoa que tá presa ali pensando, vou ir para qualquer lugar hoje, então eu tenho que me arrumar para os outros. É sempre para os outros, porque se fosse para ela mesma, ela não andaria assim. Que é uma coisa muito ambígua, né? Porque muito, de certa forma, hipócrita, né? Exatamente. Eu saio, não. Para que você faz assim? Eu faço porque eu me sinto bem assim. Mas o que faz você se sentir bem assim? É alguém vir te elogiar e falar, você tá bonito hoje, você tá cheiroso, sei lá. Então, assim, as pessoas se enganam, né? E aí as pessoas querem se esconder através da... Porque é difícil, né, assumir, né, uma coisa que se faz há tanto tempo de uma forma inconsciente, né? Porque realmente esse é o fato, né? E isso aí envolve muito a questão da energia da mulher, né? A gente sabe hoje em dia na ciência, né, que Platão já falava há muito tempo, chamava de estromição. Como ele falava que ele não se entendia sobre física quântica, sobre energia, como o olhar, como se fosse, quando você olha para alguém, é como se arremessasse uma flecha nessa pessoa. Hoje a gente sabe que através do olhar interfere no campo. Então, e o homem, a energia do homem, né? Assim, hoje o homem olha, se as mulheres soubessem como o homem olha para elas, certamente elas se comportariam de uma forma diferente, né? Com certeza. Então essa questão do vestimento, você se sente mais, a questão que você está trazendo aí, você se sente mais protegida ali, confortável, independente se, né, sinto calor, se não sinto calor, né? É importante o que isso representa para você, que te proporciona, certo? Não, imagina que eu estaria pensando no calor, porque o grau tá ali, né? Tá 33 graus. Eu com uma roupa dessa daqui ou sem nada, eu ia estar sentindo o mesmo calor. Então, eu acho que não é o calor que incomoda, é só as pessoas quererem julgar de uma forma que elas não podem ser diretas. Então, assim, você não tá morrendo de calor? Eu já vejo que tá com um olhar de que, tipo, desaprovando a roupa que eu estou vestindo. Aí eu fico pensando, em que isso incomoda, né? O outro, né? O quanto que essa pessoa precisa não estar ali dentro dela, olhando para ela se preocupar tanto com o outro. É uma coisa que me incomoda, assim, esse pensamento. Sim, sim. E assim, quando você expõe
o que você realmente acredita ali, que essa forma de você se vestir, de se comportar, é uma forma que você se sente protegida, você se sente valorizado, você se sente livre, né? Como é a reação das pessoas? Elas aceitam, continuam, criticam, né? Porque assim, as pessoas não conhecem, né? Mas aí você se mostra e faz entender. As pessoas aceitam isso ou não? Muitas, muitas sim. Tanto é que eu tô com 200 e poucos mil. Não todos gostam de mim, mas assim, são pessoas que me acompanham por algum motivo. Então, elas entendem o que eu quero passar, entendem por que eu uso e até passaram a se vestir de uma forma mais modesta por causa de mim. Então, às vezes eu posto alguma roupa, faço publicidade para alguma marca que tem roupas de que se vistam de forma modesta, né? E as pessoas compram e falam, olha, eu já estou Mood Karima, e posta. Então, assim, tem uma aceitação muito boa. Obviamente, tem quem critique até o fim e não vai mudar. Sim. Mas eu acredito que hoje é, assim, muitas, muitas vezes melhor do que foi há 10 anos atrás. Sim. Essa consciência, né, maior consciência sobre o maior. assunto tem ajudado bastante. Né? Com certeza, é um movimento, né? Tem outras influenciadoras que faz, e tem muita gente que faz o papel na sociedade, né? Porque isso é muito importante. Hoje a gente tem uns canais que atingem muito mais pessoas, mas também tem aquele comportamento, né? Que é aquilo, o lenço, para mim, ele é a minha identidade. Ele é uma forma de eu me sentir protegida e me sentir representada. Então, quando a pessoa olha para mim e fala, olha, uma mulher muçulmana. Quando ele fala, ó, é uma mulher muçulmana, aquilo ali, para mim, além de orgulho, me traz muita responsabilidade. Sim. Eu preciso ter noção do meu papel nessa sociedade. Então, se uma pessoa joga um papel no chão na rua, vai falar, ó, aquele cara ou aquela mulher jogou. Se eu jogo, vai falar, uma mulher muçulmana jogou o papel na rua. Sim. Então, eu preciso ter essa noção e esse comprometimento comigo, com a minha religião e com toda uma comunidade que eu tô ali representando. Sim. Então, é um papel muito importante, Só que isso de você agir como uma mulher muçulmana, com todos os valores que a religião traz, é muito importante. Para mim é o essencial, você ser ali uma pessoa real. Não adianta eu aqui no Instagram falar, oi gente, tudo bom? Cuidem dos seus filhos, não deixa isso. E virar as costas, meus filhos estão ali fazendo exatamente o que eu não queria que ele tivesse feito, ou que eu não faria. Enfim, não tem espaço para hipocrisia, Sim. você tem que ser real. E essa questão da responsabilidade é muito importante, né? Que muitas vezes, né, muitas pessoas não entendem, né, a importância de ter essa identidade. Eu acho que o maior problema das pessoas hoje em dia é que elas vivem um problema na sociedade, seja de um problema financeiro, social, é por simplesmente falta de identidade. Ela não sabe quem ela realmente é, para que ela está aqui, o propósito por ela estar aqui. Isso faz ela aceitar realmente aquele slogan, né, de preciso curtir a vida, né? Viva a vida. Assim como se foi feito para comer, beber, fazer suas vontades e beleza, Pronto. acabou. Essa falta de identidade realmente abre o espaço para a pessoa acreditar nisso. Que isso vai trazer para a pessoa uma questão instintiva que é o medo. O medo do óbvio, que é o medo de morrer, né? Porque se ela diz que curtir a vida é curtir isso, ela não quer sair disso, porque ela só quer curtir. Exatamente. Você já vê alguém que vai fazer uma coisa sem um motivo de curtir de alguma forma? Não faz. Então, essa falta de identidade, né, faz as pessoas ficarem muito vulneráveis, né? E essa vulnerabilidade abre espaço para a pessoa adoecer, para a pessoa realmente viver escassez, né? A escassez não é só... Muitas pessoas têm muito dinheiro, é escassa, né? Quando você tem muito dinheiro, você morre de medo de perder seu dinheiro, você é escasso, né? Escassez é um sentimento, né? Então, a pessoa vive essa escassez, o medo, que ela quer dopar esse medo com vício. Droga, com açúcar, os vícios de pornografia, jogo de azar e tudo mais, para tentar dopar esse sentimento de escassez. E justamente vem pela falta da palavra que você falou, identidade. E junto com a identidade vem a outra palavra que você usou, a responsabilidade. Porque você está representando alguma coisa, né? Por isso que
a missão, né? Por isso que para os muçulmanos a mulher é um ser de muito valor, né? Pela representatividade que ela tem, como qualquer um, pelos seus comportamentos, né? E você falou, a palavra identidade te traz uma responsabilidade. Mas assim, como você vê, né, que essa responsabilidade, até que ponto, né? Porque assim, você hoje em dia, milhares de pessoas olham o seu comportamento, né? Como você faz, né, para cumprir essa responsabilidade, né? Você tem alguma rotina? Você aprende? Assim, somos seres humanos, né? Então, obviamente, eu sempre falo isso na internet. Eu falo, gente, a minha vida, ela não é perfeita. Aqui na internet, ela é perfeita. Todas as minhas ações aqui são perfeitas. Mas eu sou um ser humano, sou passivo, sou normal. Eu vou errar. Eu vou errar, minha família vai errar, todo mundo vai errar. Só que é aquilo, né? O que a gente quer que as pessoas vejam é sempre o nosso melhor, né? Como que a gente administra o erro, né? Primeiramente, sabendo que a gente errou, né? E pedindo perdão para aquilo. Então, eu acho que a base do meu negócio ali, de tudo que eu represento, de tudo que eu sou, é a minha fé. Eu sempre falo, né? As pessoas falam, a gente não nasce com manual, queria que meu filho nascesse com manual. Eu falo, gente, talvez a gente nasça com manual. O meu manual é o livro que eu tenho para me basear na minha fé. Então, assim, lá tem tudo, tem o comportamento humano, tem o papel da família, tem tudo. E aquilo ali eu trago para mim o máximo de proximidade possível. Então, sempre que eu tento, eu leio, relembro, assisto aulas sobre religião e vejo muito isso, assim, na falta que isso faz para as outras pessoas. Então, é assim que eu me identifico na minha fé. Toda vez que eu, sei lá, tô com alguma coisa que eu não sei muito bem o que eu fazer, eu rezo. Toda vez que eu tenho alguma dúvida sobre algo que do jeito que eu deveria me comportar, eu leio. Então, assim, tem um cronograma para a gente ter essa proximidade com Deus e eu conseguir me realizar na minha fé nesse mundo, né? No mundo mundano, porque igual você falou, a gente gosta muito dos prazeres da vida, que a vida é muito legal, eu gosto muito de viver. E aí eu fico pensando, as pessoas acham que eu não gosto de viver porque eu me devoto a outra coisa, né? Eu me devoto a Deus, eu me devoto à minha fé. E aí as pessoas ficam pensando, não, aquele mesmo lance, não dá para você gostar das mesmas coisas, não dá para você ser duas coisas ao mesmo tempo. Então, obviamente, não dá para você curtir a sua vida e você ter uma fé. Eu fico pensando, gente, dá muito. Porque é através desses caminhos que você relembra o porquê você está aqui, qual o seu papel na sociedade, qual o seu papel na sua família. Enfim, eu tenho uma coisa muito engraçada que quando você estava falando, eu lembrei dessa identidade, né, da mulher muçulmana. Deixa eu tomar água, gente. Vontade. Porque essa questão da identidade, né, que você falou, me fez ir muito longe, porque a gente ensina muito sobre a questão da pessoa ter identidade. Porque se você não sabe, porque a principal causa da pessoa ter baixa autoestima, baixa autoconfiança, é justamente você confia em alguém que você não conhece. Não. Se você não se conhece, como é que você vai confiar em você? Com certeza. Né? Então a identidade é o pilar da vida, né? Eu acho que a pessoa tem que ter essa identidade. Não, e onde se constrói, né? Porque essa falta de identidade, ela é o problema. Mas onde que está a causa desse problema? Na infância, né? O que causa a identidade? É a falta da representação de uma mãe, de um pai, de um sistema familiar, de uma constelação familiar. Eu sempre falo isso nos meus cursos, né? A gente é uma constelação ali na nossa família. Então, por exemplo, casou um homem e uma mulher, eles são um casal, né? Quando nasce um filho, eles não são mais só um casal, eles são um casal, um pai, uma mãe e um filho. Quando você tem o seu segundo filho, aquele posto do primeiro filho, ele não é mais o filho único. Então, a constelação familiar ali mudou. Quando você perde alguém da constelação familiar, o pai falece, morre, ali a gente já tem que buscar um preenchimento. Porque a gente acha que eu consigo fazer tudo, né? Eu acho que isso hoje é o maior problema do feminismo, né? Que a mulher
ela tem que fazer tudo com maestria. Então, a gente quer, obviamente, direitos iguais dentro de uma empresa, a gente quer direitos iguais dentro de qualquer lugar, sendo que o homem e uma mulher, dentro de um sistema ali, de uma base iguais. científica, eles não são iguais. Então, eu não vou subir. O problema dessa questão, né? Querer ter direitos iguais, tudo bem, mas querer ser igual... Não dá. Não dá. Eu não sou igual a um homem, gente. Eu não quero ser igual a um homem, para falar a verdade. Não tenho esse interesse, porque eu gosto muito de ser mulher. Então, eu acho que a gente ter essa noção de que cada um, dentro de uma sociedade, dentro de uma família, tem o seu papel, ele é muito importante. E aí, o que eu queria contar, né? Que esses dias a gente foi para uma viagem na Bahia, a trabalho, e foi toda a minha família, e lá nessa viagem eu fiquei meio receosa, porque ia ter outras famílias de influenciadoras também que não eram muçulmanas. E aí eu moro no Brasil e conheço todas as diferenças de uma família que não é muçulmana e de uma muçulmana, e aquilo ali me preocupou de certa forma, porque meus filhos vão estar ali, né? Não é só eu. Então eles ainda não têm um conhecimento tão grande quanto eu. E aí o meu filho mais velho, no fim da viagem, falou assim, mãe, eu era a única muçulmana que estava ali vestida na praia, eu era a única muçulmana que estava jogando beach tênis com um burkini, uma roupa completa, eu era a única pessoa que não estava bebendo à noite, não saía, não ia tinha sempre umas festinhas, eu não ia. E aí meu filho, né, falou assim para mim no último dia, mãe, tem uma coisa muito injusta acontecendo na nossa religião. Você imagina, né, a minha cara. Eu falei, gente do céu, o que esse menino vai falar? Eu já comecei a pensar em todos os aspectos que eu vivi nesses últimos 7 dias que eu tava lá. Aí ele falou, eu falei, o quê? Ele falou assim, ai mãe, eu não sei se eu vou falar. Eu falei assim, mas pode falar. Eu falei, claro que pode falar. O que é? Ele falou assim, é sobre homem e mulher. Daí eu lembrei que eu estava conversando com elas, com as meninas, e ele estava perto. E elas estavam me perguntando, né, por que o homem não se veste de forma diferente, a mulher se veste de forma diferente. Enfim, eu estava explicando tudo para ela. Falei, gente, ele vai falar exatamente o que elas falaram, né, que elas não acham justo o homem não se vestir. Falei, o quê? Ele falou assim, é muito injusto que você usa o lenço e todo mundo sabe que você é muçulmana. Ninguém nunca vai saber que eu sou muçulmana. Nossa, interessante. Falei, ufa. Eu falei assim, não, mas tem outras formas de você mostrar que você é muçulmano, com as suas ações. Então, a gente não bebe, a gente não fuma, a gente não pode falar mal dos outros, a gente não fala... Enfim, comecei a falar, né, todas as virtudes que um homem muçulmano deve ter. E ele falou assim, é verdade, né? Eu falei, Ele falou assim, e eu também percebi que muitos árabes usam barba, né? E o Baba usa barba. Eu falei, pode usar barba se você quiser, mas... Você mas vê como a criança grita por se pertencer a uma identidade? Sim. É por isso que as pessoas... Na verdade, as pessoas não é que elas não têm uma identidade. Elas têm uma identidade distorcida. Distorcida, exatamente. Então, assim, aquela lá, vai numa família. O pai trabalha o dia inteiro. A mãe precisou trabalhar. O filho ficou nas mãos de uma escola sem princípios, né? Basicamente as aulinhas de matemática e tudo mais, né? Volta para casa, TV, outras amizades tóxicas ali, né? Vai crescendo, né? E aí, quando ele se expõe nessa educação da internet, da TV, ele começa a se sentir pertencido não mais aos pais, e sim a essa nova cultura que está sendo disseminada. Então, ela cresce com essa identidade que é completamente distorcida da identidade natural dele, né? Quando ele acha que ele é o que ele realmente não é, ele vive uma ilusão. Mesma coisa o leão que foi criado com ovelha. Foi tentar fazer como ovelha e acabou morrendo, né? Porque ficou comendo mato. Então, assim, é a mesma coisa. O homem, o ser humano, quando ele não se enxerga como ser humano, ele vai adoecer, ele não vai durar. Ele vai morrer vivo, essa é a pior coisa. Que é a pessoa viver realmente uma depressão profunda, dependente de vício, de remédio, de outros, de aprovação, de aplausos, de números, né? E essa é a pior forma de viver, né? E isso vem justamente porque o ser humano ele não está conectado com o seu instinto de se encontrar na identidade. Você vê, seu filho ele estava na natureza de buscar sua identidade. E ele viu, ele sentiu esse acolhimento ali. Isso é muito importante, né? É importante ele ter tido essa
essa expressão, assim, de me contar, né? Porque isso Legal. exigia um pouco de coragem. Eu vi que ele não estava querendo contar e, ao mesmo tempo, ele contou, né? Ele falou sobre o que ele estava sentindo naquela hora. E aí eu fico pensando, né? Se eu não tivesse ali, né? Se fosse outra pessoa conversando com ele, porque podia ser outra pessoa. E eu fiquei muito feliz que era eu e que eu tinha esse poder, né? De estar ali falando para o meu filho algo que a gente passe de identidade, de valor, porque isso é o que mais interessa, né? Mas ele te procurou por quê? Porque você tá todos esses anos do lado dele. Agora, Com uma certeza. mulher que não tá ali com ele não vai falar isso pra mãe, certamente. Vai falar pra uma pessoa que não quer realmente o bem dele, né? E Exatamente. ele se perde ali, né? Ele se perde. Eu vejo também hoje, né, que tem muita família que a gente tem tanta informação sobre, assim, distorcida, né? Sobre depressão, sobre traumas e tudo ali, que a família, ela protege tanto aquela criança de forma errônea, né? Porque ela não tá ali, mas ela quer proteger de alguma forma, então não gera frustração, né, na criança, porque é isso que traumatiza, né? Então, se a pessoa tá ali falando não para a criança, ela age de forma estúpida, enfim, que fale alguma coisa, que grite, jogue no chão, aquela criança ali, ele tá com algum problema, não, ela vai traumatizar e não pode. Então a gente sempre evita ali uma educação eficaz e sempre vai jogando para debaixo dos panos, né? Então não frustra a criança pode ter acesso ao tablet livre, então outra pessoa está educando seu filho de forma terceirizada, que você nem imagina qual é o conteúdo, ela está indo com os amigos para onde quer, quando maiorzinhos, né? E aí você percebe que quando essa criança cresce, né, quando ela se torna Com essa um identidade, adulto, né? com essa identidade, ela não, a vida frustra, né? Se tem uma pessoa aqui que cresceu e não foi frustrada, me apresentem, que eu quero conhecer esse monumento, essa obra de arte, porque não existe. A gente se frustra na vida, a gente se frustra com trabalho, a gente se frustra nas relações familiares, a gente se frustra. Quando a gente não sabe lidar com essa frustração, porque a gente não aprendeu na infância, exatamente. aí a gente recorre, Exato, muito né? Bem. Recorre a drogas, recorre a vícios, recorre a pessoas que que a gente não deve ter, que a gente conhece, né? A gente sabe quando a gente está errando. Sim. A gente sabe quando a gente está se aproximando de algo que não é bom. E isso acontece devido a isso. É a falta. Não aprendeu a se frustrar na vida. Não aprendeu a se frustrar. Porque o papaizinho deu tudinho, né? Não podia, não dava tempo de chorar, que já estava com o pedido atendido, e né? Não é nem por mimar. Eu acho que é mais por um egoísmo do pai. Porque, Sim. Gente, quando meu filho tá chorando, quando ele quer, por exemplo, meu filho quer uma bala antes do almoço. Ele pode comer uma bala antes do almoço? Não, ele não pode. Quando você encara essa batalha, você não vai comer. E ele quer comer. E ele viu uma bala, ele quer comer. E você fala, você não vai comer. E ele fala, eu vou comer. E aí tem aquela disputa. É muito mais fácil eu falar assim, quer saber? Come essa bala. Me enche o saco. Me enche o saco. É muito mais fácil a gente fazer isso. A gente tá ali trabalhando no celular, respondendo e-mail, come essa bala, menino, sai daqui, pelo amor de Deus, para de gritar no meu ouvido. É tão mais fácil. Agora, quando você pega a bala, você fala assim, você não vai comer essa bala. Aí você também não pode bater, né? Dá um beliscão, porque não funciona também. Ele vai pegar a bala escondida depois. Aí você senta com ele e fala assim, antes do almoço, a gente não pode comer bala. Vamos esperar um pouquinho. E aí tem toda essa paciência. A criança chora. Então, assim, de uma coisa que você podia ter resolvido em 5 segundos... Você vai para 30 minutos de extensão, porque você está ali no papel de educar. Agora, quando você faz as coisas fáceis, aí gera esses problemas futuros, né? Sim. Que é muito difícil hoje, né? A gente está na era do 2x, né? Até o áudio do WhatsApp é 2x, né? Não vai ter saco ficar pro filho ali. Vamos conversar, filho. Vem cá, senta aqui. É difícil, né? É um grande desafio, né? É difícil. A gente vive numa sociedade... A gente está muito acelerado, né? Acelerado. E a criança não espera. Eu confesso que eu tenho essa dificuldade, mas eu sempre... Mas né? todos nós. Porque assim, eu ainda minha vida, tipo, celular aqui, outro celular, computador, ligação, e faz. E minha filha quer um negócio. Ela, mãe, não dá, né? Aí vai, papai, eu quero, mamãe não me deu. Aí dá vontade. Dá esse negócio pra ela. Não pode? Não pode. É que a gente tem mais paciência. Né? Não, mas dá vontade. Só dá vontade. Não, filha. Volta lá, briga com sua mãe. Vai lá. Vamos jogar pro outro. Ou joga, exatamente. Às vezes eu não tô com paciência também. Não, mas a gente explica, né? Mas o que você falou é muito poderoso. Me tocou muito, né? Realmente,
todos os nossos problemas, a maior parte dos nossos problemas emocionais é porque a gente não sabe lidar com o problema, porque a gente está esperando uma vida sem problemas. Não existe, né? Todos os livros sagrados, celestiais, as ideologias, Deus deixa muito claro que você vai ter adversidades na vida. O fato de você não saber lidar com a adversidade, uma perda, uma doença, qualquer outra coisa, né? O fato de você não saber lidar com aquilo ali é que te adoece emocionalmente. Inteligência emocional, né? Exatamente. Então, a frustração, né? Eu ponho a expectativa que eu vou abrir um negócio e vai dar super certo. Vou entrar num relacionamento, vai ser aquele negócio maravilhoso, né? E você vê que não é assim. Você gera frustração. O fato de você não saber lidar com a frustração é o que faz a pessoa afundar, né? Não saber desenvolver a habilidade para vencer aquilo ali e crescer, usar aquilo como trampolim. Isso foi muito importante. A gente já está com o tempo esgotado, é isso, Marcinho? Passou muito rápido. Passou mesmo. Dava pra a gente ter mais 3 horas. Mas a gente faz um podcast para a pessoa, assim, né, mais curtinho, para a pessoa poder assistir de uma vez só, né? Eu queria te agradecer pelo convite novamente, foi muito proveitoso, né? Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo o podcast também vão. Em geral, vai ter muita curiosidade, então, para quem tem curiosidade, segue a Karima aqui na descrição do vídeo, tá? Obrigada. Ou segue no Instagram dela, acompanha ela lá, tira as dúvidas do direct, a Karima responde direct também. Se inscreve no canal, Se deixa inscreve seu no canal joinha. aqui, exatamente, se você curtiu, coloca um joinha aqui pra gente saber, deixa seu comentário mais importante e se inscreve no canal e compartilha muito, e em breve nós teremos mais podcast aqui no Papo Integrativo. Obrigado de novo, Mohamed, Karima. Obrigada. Se vocês quiserem, a gente faz um parte 2. Vamos fazer parte 2, se Deus quiser. Obrigado por você acompanhar a gente até aqui. A gente se encontra no próximo episódio do Papo Integrativo. Espero lá. Até. Tchau.